Juan, um milionário argentino, perdeu a sua carteira cheia de dinheiro em um bairro pobre no Brasil durante uma viagem com seu filho. Quando o menino de rua a encontrou e devolveu intacta, ele pediu uma coisa inusitada como recompensa. O que fez o experiente milionário e seu filho caírem em choro. Juan estava em uma balsa voltando de um passeio turístico na cidade do Rio de Janeiro, quando percebeu que a sua carteira não estava mais no bolso de sua calça. O homem era um milionário que, inclusive, já apareceu na televisão anos antes por sua fama e fortuna no meio das redes hoteleiras do mundo, pois além de fazer parte da elite dos super ricos da Argentina, Juan era mais conhecido por ajudar muitas pessoas. Desde os anos 90, ele investia em grandes redes de hotéis e ao mesmo tempo promovia grandes arrecadações de dinheiro para levar alimentos, roupas e atendimento médico a pessoas de seu país e da América Latina que passavam por dificuldades. Naquele dia, o milionário estava em uma atração turística em uma favela do Rio de Janeiro, acompanhado por seu filho Enzo, que tinha acabado de completar 18 anos. O menino já tinha viajado para o Brasil com seu pai algumas vezes, mas nunca tinha passado tempo suficiente por lá para conhecer tudo o que queria. Quando completou a maioridade, pediu que a comemoração fosse feita no Brasil. Seu pai então se deu uma semana de férias para acompanhá-lo. O homem ligou para um de seus amigos, que era um administrador de uma rede de hotéis de luxo na zona sul do Rio de Janeiro, e explicou a situação. O homem organizou toda a estadia e viagem do empresário e de Enzo como se fosse para o seu próprio filho. Já faziam 2 dias que o pai e o filho estavam no Rio de Janeiro, já tinham ido a Angra dos Reis de helicóptero e tinham acabado de voltar para visitar algumas ilhas e queriam conhecer a favela da Rocinha, pois Juan queria conhecer suas ruas e habitantes. Enzo não gostou do pai incluir a visita ao local durante o seu aniversário. Afinal, ele não tinha interesse algum dos bairros pobres do Brasil, mas o jovem suportou para não criar caso. Era verão e a cidade estava cheia de turistas. Pai e filho já tinham feito um dos percursos das favelas e estavam voltando para o hotel. Foi quando o táxi estava perto que Juan procurou a carteira em seu bolso e não a encontrou. Ele procurou em outros bolsos e perguntou se o filho tinha visto e olhou em volta. Enzo perguntou se fazia tempo que ele tinha usado a carteira e Juan disse só ter usado seu dinheiro dentro da favela quando comprou uma lembrança do local. "Eu falei para não irmos lá, pai. É claro que você foi furtado", protestou o filho. Juan corrigiu o filho, pois não sabia se tinha sido furtado, e disse que ele mesmo pode ter perdido a carteira em algum lugar, inclusive ter caído no chão. O filho continuou falando que alguém furtou de propósito, que não tinha mais jeito. Juan disse apenas que esperava que quem quer que tenha pego ou achado a sua carteira, que entrasse em contato e acreditaria que seria possível. Enzo não imaginava, mas em breve aquilo teria um impacto sério em sua vida. Mais de 2 horas depois de volta ao hotel, Juan não recebeu nenhuma ligação de alguém que tenha encontrado a sua carteira. Os funcionários do passeio turístico também disseram ter procurado em todo lugar e não acharam nada. Todos estavam apreensivos, mas ninguém mostrava mais preocupação do que Enzo, o filho daquele poderoso senhor. Ele sabia que, além do dinheiro em espécie, havia vários cartões de crédito na carteira do pai que eram absolutamente necessários para sua tão sonhada comemoração de aniversário. Nervoso, Enzo disse que o pai tinha sido roubado com toda certeza enquanto estavam na favela. "Você não percebe que essas pessoas usam você, pai? Você foi até aquele bairro de pobres com tamanha boa vontade e fizeram isso com o senhor. E o pior, justo no meu aniversário, você me levou justo em uma favela do Rio. E olha só o que a gente ganhou." Com isso, Juan respirou fundo e disse que amava o filho Enzo, mas que ele tinha que aprender mais sobre a vida. Ele estava chegando à maioridade, mas ainda tinha muito que aprender. "Você acha que a vida foi boa e fácil para mim desde sempre? Eu já estive do outro lado, menino", disse o empresário. Juan lembrou que tinha nascido em um bairro muito pobre na Argentina. Sua mãe era cozinheira e seu pai alfaiate. Com 12 anos, Juan começou a trabalhar em uma loja de departamento da capital para ajudar com as despesas de casa.
Só conseguiu estudar o que queria quando já tinha 26 anos, época em que tinha um cargo de supervisão na loja. O homem contou ao filho que teve que engolir muitos sapos de chefes e de clientes até chegar naquela posição. Além de que havia pegado muito ônibus na vida para conseguir ir trabalhar todos os dias. E às vezes não conseguia nem tomar o café da manhã. Outras vezes tinha que pular o almoço, mas as coisas tinham dado certo para ele no final. Eu tive sorte, sabe? Sorte e trabalho também podem mudar uma vida, meu filho, ele disse. O homem também lembrou de quando conheceu a esposa, a mãe de Enzo, no final da faculdade, de como ela morreu vítima de uma tuberculose. Embora já fosse um homem muito rico, nada que o dinheiro pudesse comprar foi o suficiente para salvar a sua esposa da doença. Foi um duro golpe em sua vida, mas também foi um lembrete que deveria manter a humildade e depois deste episódio triste, quando Enzo tinha apenas 3 anos, que Juan passou a ser conhecido também como um grande empresário no ramo de hotelaria. Embora os planos de comemorar o aniversário tivessem sido prejudicados, pelo menos ele e Enzo podiam estar em segurança no conforto de um hotel 5 estrelas que já tinha sido pago um mês antes. Um privilégio para poucas pessoas neste mundo, ele lembrou o filho, que escutou tudo em silêncio. No dia seguinte, o telefone do milionário tocou. Era um número que ele não conhecia. Quando atendeu, a pessoa do outro lado da linha disse que estava com a carteira dele e passou um endereço que ficava um pouco distante, fora da área turística, que era justamente onde haviam ido. Ao ver o pai se levantar com um sorriso no rosto, Enzo protestou. Pai, pensa um pouco que pode ser um golpe ou uma armadilha. Quem garante que acharam mesmo a sua carteira? Juan respondeu que não teria problema nenhum, e quem ligou tinha voz de criança e parecia confiável. Enzo então telefonou para o segurança que fazia a escolta dele sempre que necessário e explicou o que estava acontecendo. O segurança apareceu no quarto de Enzo e tentou fazê-lo desistir de ir até o endereço. Mas Juan simplesmente respondeu que iria confiar em sua intuição, buscando sua carteira para seguirem com as comemorações daquela viagem prometida. E assim, os 3 saíram do hotel de luxo Copacabana Palace e foram em direção à favela. Conforme o segurança dirigia pela avenida, eles saíram da área turística e chegaram em um bairro muito modesto e iluminado. Enzo estava assustado. Seu aniversário tinha virado uma aventura perigosa. A cada moto que passava pelo carro deles, fazia seu coração acelerar. Se paravam em algum semáforo, o garoto ficava tenso e imóvel, olhando os veículos ao redor como se esperasse que uma mão apontasse a arma para eles. Ter um segurança junto não fazia com que o garoto se sentisse mais tranquilo ou protegido. Já Juan não sentia medo algum, e aquele lugar até o lembrava de sua juventude. Enzo não entendia como o pai poderia estar tão relaxado. Afinal, não era apenas a segurança de Juan que estava em jogo, mas a dele também. Quando chegaram ao local indicado, era uma região cheia de casas bem simples. O segurança não deixou Juan descer do carro. O segurança bateu palmas e de fato uma criança apareceu, trazendo a carteira do homem em suas mãos pequenas, e ficou esperando no portão. Enquanto o segurança levava o item até o empresário, Juan logo viu que era mesmo a sua carteira, e ao abri-la, viu que todos os seus documentos, cartões e dinheiro estavam lá, e não tinha nada faltando. O menino devia ter no máximo 13 anos, era magro, tinha olhos vivos e uma roupa comum que não parecia muito nova. Certamente, a situação dele não era muito boa. O homem então desceu do carro junto de seu filho e agradeceu ao menino por ter devolvido a carteira. Garoto, você me salvou de muitas dores de cabeça. Muito obrigado, disse ele. O garoto aproveitou a simpatia daquele homem bem vestido e perguntou se ele poderia lhe dar R$2. Ao ouvir isso, Enzo começou a rir de nervoso. Aí, tá vendo? Qual o problema, filho? Perguntou Juan. Entrega todo o dinheiro para ele antes que os comparsas dele apareçam, pai. Vamos embora daqui. O menino ficou encabulado com a reação de Enzo e explicou. Não é nada disso, senhor. Eu só não tenho telefone.
Então eu precisei usar o único dinheiro que eu tinha para ligar para o senhor de um telefone público. Eu passei a noite ontem pedindo esmola na rua, mas não consegui nada. Então, usei o dinheiro que eu estava guardando para comprar um bolinho para minha irmã. Amanhã é aniversário dela. Juan se interessou pela história do menino e pediu que lhe contasse mais. Nessa hora, Enzo estava em choque. O garoto então disse que se chamava Lúcio e que não se lembrava muito bem de seu passado e do que tinha vivido em seus primeiros anos de vida. Não tinha conhecido o pai e vivia com a mãe e a irmã naquela casa há mais de um ano. O garoto de nome Lúcio disse que, quando ainda morava em um pequeno apartamento, lembrava que havia feito aniversário e do bolo que a mãe fez para comemorar. Tinha sido a única festa que o menino teve na vida. O bolo era pequeno e só havia a mãe e a irmã menor para cantar os parabéns. Mas aquela era a memória mais feliz de sua vida. E agora, mesmo tendo sido despejado, e ele queria garantir que a sua irmã sentisse a mesma felicidade. Por isso, Lúcio estava pedindo dinheiro na rua para tentar comprar um bolo para sua irmãzinha. Nesta hora, Enzo não conseguiu conter as lágrimas e leva a mão no peito. O garoto, que até pouco tempo estava assustado com o lugar e desconfiado das intenções do menino, agora sentia-se envergonhado por ter feito julgamentos tão precipitados. Para completar, a irmã de Lúcio fazia aniversário no mesmo dia que ele, surpreendendo a todos. Então, Enzo entregou o cartão do hotel de luxo em que estava hospedado para Lúcio, dizendo para ele, a mãe e a irmã irem até lá no dia seguinte. Ele pediu a permissão a seu pai e abriu a carteira dele, retirando 3 notas de R$100, entregando ao menino. Usa esse dinheiro para comprar roupas para você e para sua família, tá bom? Se não, infelizmente, é bem capaz de vocês não conseguirem sequer chegar até a recepção do hotel, ele disse. Depois disso, então todos se despediram. No caminho de volta, Juan pediu que o segurança os levasse até o restaurante que ele havia reservado para a comemoração do aniversário de Enzo. Mas o garoto interrompeu e pediu para voltarem direto para o hotel. O que houve, filho? O que gastaríamos em uma noite nesse lugar daria para alimentar a família do Lúcio por um mês. Vamos só voltar pro hotel e a gente pede uma pizza enquanto planejamos o que fazer amanhã. Pode ser? Juan concordou e olhou com orgulho para o seu filho. Seus anos como filântropo pareciam ter finalmente gerado algum efeito positivo em seu filho. No dia seguinte, logo cedo, Lúcio, sua irmã e a sua mãe, Elisa, conseguiram ir até uma loja de roupas e saíram de lá com peças novinhas e sentindo-se muito bem. O dinheiro que Enzo tinha dado a eles foi suficiente não apenas para as roupas, mas também para tomarem um café da manhã que não tinham há mais de um ano e pagar as passagens de ônibus até o hotel. Ao chegar lá e perceberem que era um hotel 5 estrelas, eles ficaram tímidos. A mãe de Lúcio sempre sonhou em conhecer um lugar daqueles e agora que estava ali, não sabia como agir ao entrar. No lobby, uma recepcionista encaminhou a família para o jardim com um gramado verde e uma mesa com flores e enfeites coloridos. A irmã de Lúcio disse que era o lugar mais lindo que já tinha visto. Os olhinhos dela brilhavam. Enzo apareceu e disse que era tudo para ela e a menina não conseguiu conter a sua felicidade e tudo havia sido pedido ao amigo de Juan, que supervisionava a rede de hotéis. O homem pediu para convidar todas as famílias hospedadas que tivessem crianças para a festa de aniversário. E, de fato, muitas delas compareceram ao jardim, correndo e brincando com Clara, a irmã mais nova de Lúcio. Enzo estava tão contente quanto as crianças. Pela primeira vez em sua vida, entendia como seu pai se sentia ao ajudar as pessoas. Elisa, a mãe de Lúcio, estava emocionada com tudo aquilo e ganhou um abraço de Enzo, que também tentava segurar as lágrimas em seu primeiro dia com 18 anos de idade. Juan sabia que uma festa de aniversário não seria suficiente para ajudar aquela família. Então, Juan levou Elisa e Lúcio até o seu amigo supervisor de hotel, e o milionário explicou que ficou muito surpreso ao ver que o filho dela tinha devolvido a carteira nas mesmas condições em que foi encontrada, apesar da dificuldade em que ele e sua família viviam. E que se o filho tinha uma índole daquelas, aquilo só poderia ser reflexo de uma boa criação.
Meus parabéns por sua integridade, o supervisor do hotel disse a Elisa, e completou que talvez pudesse ajudá-la. Recentemente eu descobri que a minha chefe de limpeza estava envolvida em um esquema de pequenos furtos dentro do hotel. Ela e 2 funcionários furtavam itens de hóspedes estrangeiros, e eles só se davam conta ao voltar para os seus países de origem, disse o supervisor, deixando Elisa confusa. Então, o homem explicou que ao identificar os envolvidos emitiram todos, e que agora precisava renovar a equipe que deveria ser chefiada por uma pessoa íntegra e de muita confiança. Não sei se foi apenas sorte ou algo mais, dona Elisa. Quando seu filho devolveu aquela carteira intacta, ele alterou o destino de toda a sua família. Se a senhora quiser, eu gostaria que a vaga de chefe das camareiras fosse sua. O que me diz? Disse o supervisor. Elisa ficou de boca aberta. Nunca tinha sonhado que um dia colocaria os pés num hotel como aquele. E agora já não bastava aquele momento incrível que eles haviam proporcionado para ela e sua família, como também recebendo uma oferta de emprego. Encabulada, ela disse que não sabia se teria competência para o cargo e o supervisor prontamente respondeu: Ora, dona Elisa, o mais importante a senhora já tem: caráter e integridade. Na semana seguinte, a vida daquela família amanheceu diferente. Lúcia e sua irmã pegaram um ônibus para a escola. Tinham roupas novas e material escolar. Elisa pegou um ônibus para a orla da cidade, onde entrou no Hotel 5 Estrelas para iniciar o seu novo emprego. Ela se sentia a mulher mais sortuda do mundo, já que Juan e Enzo continuaram a viagem que tinham programado. Porém, nada mais proporcionou a mesma felicidade que Enzo havia sentido durante a festa no jardim do hotel. Ele olhou para o seu pai e enfim percebeu por que ele nunca se contentou em ser apenas um milionário. Se você gostou da história, deixe aqui nos comentários para a gente saber. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito para mais histórias fascinantes.